Olá, pessoal! Hoje vamos conversar sobre um tema que está caindo muito nas provas de residência. Então, a MedHit criou uma aula bem objetiva, direta, para você que vai prestar a prova de residência e com essa aula você vai acertar todas as questões de pancreatite aguda. Então, bora começar. Primeiro de tudo, sempre uma epidemiologia bem objetiva, bem resumida. Então, é uma patologia que aparece muito nos pronto-socorros aí afora, né? Ela tem uma incidência atual entre 4 a 35 casos a cada 100 mil pessoas da população no geral. E o melhor de tudo é que 80% desses casos são representados por uma pancreatite aguda leve, ou seja, sem grandes repercussões, o paciente melhora logo em seguida. No entanto, 20% evoluem para casos graves e 1,5% desses casos graves podem evoluir para mortalidade, tá certo? A pancreatite leve, então, ela representa aí 80% dos casos de diagnóstico com pancreatite aguda, e o que a gente deve levar em consideração é que a necrose pancreática se associa a uma disfunção ali orgânica importante em 40% dos casos, evoluindo para infecção, que é o pior cenário, infecção da necrose pancreática em 30%. E um dado importante, então, que vocês têm que sedimentar já logo no começo da aula é que a infecção da necrose pancreática é o fator com mais importante de pior prognóstico da evolução da pancreatite aguda. Então, vamos relembrando, a pancreatite aguda no geral, ela pode se dividir em edematosa intersticial, que são os casos leves, e a pancreatite necrotizante. Dentro de uma necrose, não é o pior cenário. O pior cenário é quando essa necrose infecta, e isso pode acontecer. Então, a gente tem uma pancreatite aguda necrotizante em 5 a 15% dos casos, que pode evoluir com infecção ou sem infecção. Qual que é a principal fisiopatologia da pancreatite aguda? Nada mais é do que uma doença sistêmica, isso que você logo de cara já deve entender. Existe uma ativação de enzimas intrapancreáticas dentro do tecido pancreático, isso gera uma lesão na microcirculação e uma liberação muito grande de mediadores inflamatórios. E qual é a causa principal de pancreatite aguda no nosso meio? É a litíase biliar. Ela é a principal causa e representa aí 70% dos quadros de pancreatite aguda. E como isso acontece? Devido a um aumento da pressão dentro do ducto pancreático, devido a uma migração do cálculo, até mesmo barro biliar, lá da vesícula biliar, gerando um processo obstrutivo temporário da via biliar. A segunda causa mais comum é a causa alcoólica. Vocês já devem ter escutado aquele colega que foi ali para uma festa de final de semana da faculdade que depois evoluiu para um quadro de pancreatite aguda. Sim, isso é possível. Até porque aquele paciente que ingere álcool em grandes quantidades há muitos anos, aí, né, 20, 30 anos, ele acaba evoluindo com um quadro de pancreatite crônica. Agora, pancreatite aguda é aquele paciente que tem uma libação recente de álcool. É uma segunda causa, né, de pancreatite e está muito relacionado aí a essa ingestão de álcool de uma forma mais aguda, mais recente. Causa medicamentosa também é cobrada em prova, mas não tanto quanto a causa biliar, que é a principal, em segundo lugar, a alcoólica, mas tem alguns fármacos que a gente deve lembrar, entre eles a azathioprina, a furosemida, os tiazídicos, o ácido valproico, os IECAs, são fármacos que podem levar a um quadro de pancreatite. Isso daqui é importante também para aquelas pessoas que vão prestar prova de segunda fase lá na frente, né? Uma estação de pancreatite aguda, é obrigatório você questionar quais são os medicamentos que esse paciente está utilizando. Outras causas, né, de pancreatite seria o aumento dos triglicérides acima de 1000, pacientes com doenças autoimunes, malformações congênitas, genéticas, pâncreas de Wisson, até mesmo os tumores pancreáticos, paciente que passou por uma CPRE, então uma colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, também pode levar, uma das consequências é um episódio de pancreatite aguda, um trauma abdominal fechado pode levar a um quadro de inflamação no pâncreas e veneno de escorpião, que não é tão comum, mas ele é descrito na literatura. Vamos ao diagnóstico. O diagnóstico, ele é muito cobrado em prova e basicamente são 2 de 3 critérios. Eu já vou te adiantar quais são os 2 mais cobrados. Primeiro é a clínica, aquela dor clássica em andar superior do abdômen, com irradiação para dorso, aquele paciente que vai se inclinar para frente em posição de prece maometana para tentar melhorar essa dor abdominal, acompanhado de vômitos e náusea aí, sempre na maior parte das vezes. Exame laboratorial seria o segundo critério, que é o aumento das enzimas pancreáticas, ou seja, a amilase e a lipase. E já te adianto que outra coisa que cai muito é essa questão. Qual é mais específica, a amilase ou a lipase? E eu já te digo que a amilase, ela tem um aumento precoce muito mais intenso. Então,
comecei a desenvolver um quadro de inflamação no pâncreas, a amilase logo vai se disparar. E ela vai aumentar 3 vezes o seu valor da normalidade, com pico precoce, porém menos específica. Por quê? Porque ela tem uma vida média mais curta e o pico aí é mais, então, curto. Agora, a lipase, ela é muito mais específica. Então, se te perguntarem lá na hora da prova, qual das duas enzimas é mais específica, você deve marcar a lipase como resposta. Ela tem um pico tardio e uma meia-vida mais longa. Ela fica mais alta por mais tempo. Até porque a amilase aumenta em diferentes outras situações, como abdômen agudo vascular, uma parotidite ou até mesmo um abdômen agudo perfurativo. Combinado? Agora, a imagem é obrigatória para o diagnóstico da pancreatite? Não, muito pelo contrário, né? Não vai cair nessa pegadinha aí de aluno de rua, que é cobrado muito em prova, que faz com que você marque tomografia logo de entrada. Tomografia não é para ser pedido logo de entrada se você está pensando em uma pancreatite aguda. A gente vai pedir lá na frente, depois de 7 dias ou até 48 horas, caso o paciente esteja indo ladeira abaixo, ou seja, aquele paciente que está evoluindo super bem e do nada começou a piorar. Aí sim eu vou pensar em alguma complicação local, eu vou pedir uma tomografia de abdômen. Mas para diagnóstico não se pede tomografia. A gente vai pedir ultrassom porque um dos passos do tratamento, da investigação da pancreatite aguda, é a gente descobrir a etiologia. E a etiologia mais comum, como a gente acabou de ver, é a parte biliar, é a de origem biliar, a pancreatite por origem biliar. Então a gente vai pedir uma ultrassom, aí um ultrassom de abdômen, tá certo? Para investigar exatamente isso, a associação com colilitíase e uma eventual coledocolitíase num paciente aí que a pedrinha não passou e acaba impactando no colédoco. A classificação de gravidade é o próximo passo. Então, a gente já diagnosticou, agora vamos classificar aí a nossa pancreatite. Eu vou dividir aí seu mapa mental em duas grandes classificações de gravidade, que é a pancreatite leve, 80% dos casos, e a pancreatite grave. A moderada está quase saindo aí da parte da literatura, ela não é muito considerada mais. Então, na sua prova, grava aí, ou é leve ou vai ser grave. E leve é aquele paciente que vai evoluir muito bem, aquele paciente que vai começar a comer logo aí em menos de poucos dias, paciente que a dor vai melhorar, vai deixar de vomitar, não vai ter náusea, então ele vai se recuperar muito rápido e ele não vai ter disfunção multiorgânica. Agora, o paciente grave, ele tem uma disfunção orgânica permanente, o paciente que vai precisar de droga vasoativa, o paciente que francamente vai ter uma piora clínica dia após dia, tá certo? E ele não responde frente a todas as medidas de reanimação. Vamos para uma questão aí fresquinha IANSP 2024. Em relação ao diagnóstico e ao tratamento de pancreatite aguda, é correto afirmar: A. Na análise laboratorial, devido à sua alta sensibilidade e especificidade, a amilase é o principal marcador sérico de pancreatite aguda, sendo o principal método de escolha? Não. A gente já sabe que a amilase ela é bastante importante no diagnóstico, mas ela não é tudo isso, ela não é tão específica nem tão sensível. Porque ela tem uma meia-vida mais curta. Então, leva isso aí para sua prova. B. O nível elevado de triglicerídeos séricos não influencia o nível de amilase, como acontece no caso da lipase. Letra C. Diretrizes recentes recomendaram o uso rotineiro de antibiótico profilático. Negativo. A gente não faz uso de antibiótico no tratamento de pancreatite aguda, a menos que eu tenha uma necrose infectada. Isso eu vou te falar mais na frente. Então, logo de cara, essa daí também está errada. Atualmente, existe uma terapia farmacológica específica para o tratamento da pancreatite em que são utilizadas altas doses de corticóide. Também não. E letra E, nos casos de pancreatite de etiologia secundária à litíase, a colicistectomia deve ser realizada com o objetivo na prevenção de episódios recorrentes de pancreatite aguda. Isso está corretíssimo. Então, resposta certa, letra E. Por quê? A gente já sabe que a principal causa de pancreatite aguda é a origem biliar, combinado? E o paciente que trata a pancreatite melhora e eu mando ele para casa, eu vou expandir isso um pouco mais à frente, mas esse paciente tem altíssimo risco de ter um novo quadro de pancreatite em pouquíssimas semanas e muito mais grave do que o primeiro episódio. Então, eu preciso resolver a causa base do meu paciente. Eu vou resolver a pancreatite, mas eu tenho que resolver o que produziu a minha pancreatite. Se foi um fármaco, vou suspender um fármaco. Se foi pedra na vesícula, vou tirar essa vesícula aí. Se o paciente estiver um diagnóstico de pancreatite aguda leve, se recuperando bem durante a internação, eu posso até fazer na mesma internação. Se for uma pancreatite grave, a gente vai melhorar o status inflamatório do pâncreas e a gente vai marcar essa colicistectomia para depois. O que eu não posso é perder esse paciente de vista, porque eu tenho que resolver o problema dele.
Mais uma pergunta aí, SUS São Paulo 2024. Assinale a alternativa correta em relação à indicação de imagem na pancreatite aguda. Letra A. Presença de alça sentinela, dilatação do estômago, duodeno e cólon transverso e o apagamento do músculo psoas no raio-x são achados que influenciam na estratificação de gravidade da pancreatite aguda. A gente não falou nada disso aqui, né? Letra B. A ultrassom de abdômen tem grande valor na avaliação das vias biliares e do pâncreas, na estratificação da pancreatite e na detecção de necrose pancreática. Não. O exame, o melhor exame para a gente identificar a necrose pancreática, se essa necrose tem sinais indiretos de infecção, é a tomografia. O ultrassom ele vai me trazer a possível etiologia da minha pancreatite, que no caso mais comum seria a pedra. A tomografia de abdômen não é um exame necessário na pancreatite aguda branda. Perfeita essa resposta. Lembra que 80% das pancreatites são pancreatites leves e eu não vou solicitar por nenhuma razão tomografia logo na entrada. Então, ela fica reservada aí para os pacientes que evoluem de uma maneira negativa e ela fica reservada aí caso eu tenha uma dificuldade diagnóstica logo no começo. Então, por exemplo, tem um paciente muito grave, numa CIRS muito franca, eu não sei se estou frente a uma pancreatite ou um abdômen agudo vascular. Aí, tudo bem, você pode pedir uma tomografia, mas para a pancreatite não é o objetivo. Então, resposta certa, sem dúvida, letra C. Esses dois sinais eu coloquei aqui porque eles são clássicos em prova, não vem caindo com tanta frequência, mas você deve saber que a presença de esses hematomas, né, o sinal de Gray Turner na região dos flancos, o sinal de Cullen, essa parte central periumbilical, isso quer me dizer que estou frente a uma pancreatite aguda grave, necrohemorrágica, com hemorragia retroperitoneal. Isso pode aparecer em outras patologias também, mas num cenário de pancreatite eu tenho que associar a gravidade. Existe um terceiro sinal, que é o sinal de Fox na base do pênis, né, que é exatamente isso, também a presença de um hematoma. Vamos falar um pouquinho de score prognóstico, né? O famoso score de Hanson. Aí ele é pouco utilizado na vida real, não muda a conduta, mas algumas bancas ainda gostam de cobrar, principalmente as bancas do Sul. Então revisa aí sua tabelinha sobre os critérios de Hanson, faz questões aí no nosso banco de questões para você revisar, decora, anota e cola na parede, para você lembrar. Aí a gente tem quais são os critérios de admissão e os critérios aí de 48 horas após. Admissão, então, é legal, né, o mnemônico. Então, leucócitos, TGO, glicose, idade, LDH. Exames aí 48 horas após, eu tenho que lembrar do cálcio, do hematócrito, oxigênio e da ureia. Tudo bem? Se eu tenho aí um Hanson maior ou igual a 3, isso quer dizer que eu tenho um pior prognóstico. Mais de 3 critérios de Hanson, aí isso quer me dizer que o meu prognóstico é um pouco mais reservado, ou seja, provavelmente eu vou ter uma pancreatite um pouco mais grave. Temos outros critérios aí, outros scores, que são o Apache 2, que ele é utilizado em várias patologias, é muito grande, é composto por mais de 12 itens, mas se eu tenho o Apache 2 e na sua questão te diz que é maior ou igual a 8, também quer dizer gravidade. E o BISAP também é utilizado em outras patologias, mas o que normalmente costuma cair é quais são os critérios, que é o BUM, maior de 25, diminuição do nível de consciência, paciente com grande CIRS, idade acima de 60 anos e a presença de derrame pleural. Basicamente são as iniciais aí do BISAP, sendo que em inglês, né, é ao contrário, pleural e derrame depois. Bom, temos aí também os critérios de Baltazar, um critério bastante importante, são critérios tomográficos num cenário de pancreatite aguda. Lembrando que a pancreatite no paciente que não está evoluindo bem, ela pode ser solicitada depois de 48 horas, o ideal é aí a partir do 7º a 10º dia de iniciar os sintomas. Basicamente, a gente avalia o parênquima pancreático, e se existem não presença de coleções de necrose pancreática. Então, se eu tenho um Baltazar de 0 a 3, eu tenho um risco de mortalidade de 3%. É isso que ele me indica. De 4 a 6, 6%. E de 7 a 10, aí superior a 17% de risco de mortalidade. Outro ali critério também, score de disfunção orgânica, é o critério de Atlanta, que basicamente ele avalia a parte de falência orgânica, complicações sistêmicas ou complicações locais. Então, se eu tenho ali complicações locais ou falência orgânica, eu tenho que lembrar que isso é sinônimo de gravidade. Vamos para o tratamento, aí outro ponto que chove nas provas de residência, você precisa saber como tratar. Eu já te falo logo de cara, o que você não deve indicar? Antibiótico, você não deve indicar antibiótico nem profilático, nem antibiótico terapia no cenário de pancreatite aguda, a menos que eu tenha uma necrose infectada, que foi o que eu falei lá atrás, e eu vou reiterar mais à frente também para você. Qual é o tripé clássico, as 3 chaves aí para você solucionar a vida desse paciente? Você fazer uma hidratação adequada, então você pode lançar
lançar mão aí de uma boa hidratação com ring lactato, uma analgesia boa também, pessoal, vocês podem fazer uso de morfina, jejum, no início o paciente deve ficar em jejum, mas com a mentalidade que essa dieta deve iniciar o mais rápido possível. E qual é o seguinte passo? Eu vou monitorizar meu paciente, eu vou classificar a gravidade em leve, moderado ou grave, lembra que para sua prova ou é leve ou vai ser grave, e a etiologia. E a principal causa, lembra, biliar, tá certo? E aí, frente a um quadro de pancreatite aguda leve, que é basicamente 80% dos meus casos, eu vou fazer as 3 condutas chaves e eu vou resolver o problema do meu paciente se a causa for biliar. Eu vou fazer a colicistectomia na mesma internação, 4 a 5 dias após a resolução da pancreatite aguda. Por quê? Pelo risco de recidiva, que é altíssimo, que pode superar ali 30%. Lembrando que esse próximo episódio de pancreatite pode ser muitíssimo mais grave, tá certo? Outro caso interessante, curioso, raro que pode acontecer é aquele paciente que está com um quadro de pancreatite e ao mesmo tempo tem um cálculo impactado no colédoco. Nesse caso, eu vou ter que tirar esse cálculo, mas a minha prioridade não vai ser ele agora, a menos que eu esteja frente a um quadro de colangite. Aí sim, vou fazer uma CPRE na urgência. Lembra que colangite é uma urgência, paciente com febre, ictérico, paciente ali com uma translocação bacteriana enorme, risco de sepse. Alta morbimortalidade. Então, vou ter que desobstruir essa via biliar, vou fazer CPRE o quanto antes. Agora, se o cálculo estiver lá, meu paciente estiver bem, eu posso aí fazer essa CPRE num segundo tempo, depois ali dessa minha estabilização, depois de fazer o jejum, analgesia, iniciar a dieta e tudo mais. Bom, se eu tenho um quadro mais grave, então uma pancreatite moderada ou grave, primeiro de tudo que eu não vou deixar ele em enfermaria. Vou mandar ele para UTI, uma semi-intensiva. Vou monitorizar, vou fazer as 3 condutas chaves, hidratar com ring lactato, fazer uma boa analgesia, procurar a etiologia desse meu paciente. E se ele estiver evoluindo mal, aí sim eu vou lançar mão de uma tomografia. O ideal, 7 a 10 dias depois de iniciado os sintomas. Se logo depois de 48 horas meu paciente estiver muito mal, eu vou pedir a tomografia de abdômen com o intuito de identificar aí o que está acontecendo, quais são as complicações locais. Bom, e agora, frente a um paciente com diagnóstico de pancreatite aguda, moderada ou grave, que eu vou pedir, né, um paciente grave, eu vou pedir uma tomografia, ele não está evoluindo bem, eu posso encontrar as seguintes alterações nessa tomografia. Posso encontrar uma pancreatite aguda intersticial edematosa, apenas um edema peripancreático, e aqui a conduta vai ser apenas suporte. Gente, na pancreatite, vocês devem pensar o seguinte: quanto mais eu fizer uma conduta de suporte, uma conduta expectante, melhor, tá certo? Quanto menos eu manipular o pâncreas, quanto mais eu deixar ele lá quietinho, melhor. Coleção peripancreática aguda. Aqui o líquido, ele é homogêneo, uma coleção homogênea. Peripancreática, suporte também. Coleção necrótica aguda. A minha coleção ainda continua sendo homogênea, peripancreática, suporte. Se eu já tenho uma necrose mais organizada, com conteúdo heterogêneo, normalmente 4 semanas após de iniciados os sintomas, aqui eu já tenho uma parede de necrose, um wallet of necrosis. Qual que é a conduta aqui? Não é cirurgia. Tira essa ideia logo da cabeça. Cirurgia aqui é o último das medidas, das coisas, das condutas que você vai indicar. Nesse caso, a gente vai observar ou a gente vai fazer uma drenagem dessa coleção. Aqui a gente tem uma imagem clássica muito cobrada em prova, que é o famoso pseudocisto. O pseudocisto nada mais é do que uma coleção que ela surge 4 a 6 semanas depois do paciente ter ido para casa, por exemplo. Esse paciente vai voltar para sua consulta no pronto-socorro falando que está empachado, que está nauseado, que não está conseguindo comer muito bem, ou com sintomas um pouco mais leves. Eu vou pedir a minha tomografia e eu vou encontrar exatamente isso daqui. Uma coleção encapsulada com realce da parede, só que ela é homogênea. Eu não vejo gás, eu não vejo área preta aqui dentro, você não vê diferença de densidade. Então, o que a gente tem é uma coleção organizada, com uma parede bem definida, em ausência de necrose. Se o paciente estiver muito sintomático, eu vou lançar a mão de uma drenagem. Essa drenagem pode ser por radiointervenção ou uma drenagem endoscópica, dependendo da localização do meu pseudocisto. Combinado? Vou drenar se o meu paciente estiver muito sintomático. Lembra da imagem, lembra da descrição e lembra do tempo. Se o meu paciente fizer ali, dizer que tem uma coleção, que isso surgiu uma semana depois de iniciar os sintomas, isso é apenas uma coleção. Isso não é pseudocisto. 4 a 6 semanas após o início do quadro. Mais uma questão, FAMERP 2024. Paciente de 52 anos, sexo feminino, que estava internada
há cerca de 6 meses com quadro de pancreatite aguda biliar. Ele esteve internado. Foi uma pancreatite moderadamente grave, Baltasaré, índice de necrose de 2 pontos. Cerca de 2 meses após o quadro, evoluiu com dor em abdômen, principalmente após a alimentação. Náusea, vômito, perdeu uns bons quilos, né? Não estava conseguindo comer direito. Fez uma tomografia 6 meses após o quadro de pancreatite e encontrou coleções circunscritas com conteúdo hipodenso, realce parietal, medindo aí 12 por 13 por 10 centímetros, com um volume de 900 centímetros cúbicos. Então foram várias coleções. Tais coleções determinam o efeito de massa no estômago, sobre o parênquima pancreático adjacente e sobre o rim esquerdo. Existe então uma compressão do corpo gástrico extrínseca. Qual é a sua principal hipótese aí para essa paciente? É um colo peritônio? Não, eu não tive perfuração de nada para produzir isso daí, eu teria uma irritação peritoneal mais importante. Abscesso pancreático, cistoadenocarcinoma de pâncreas, também não. Ele tem um antecedente de pancreatite aguda biliar, eu não pensaria numa patologia como um adenocarcinoma de pâncreas. Pseudocisto de pâncreas ou abscesso pancreático? Resposta certa ali, pseudocisto. Lembra das características do pseudocisto? Lembra que ele sim pode produzir sinais e sintomas de empachamento, náusea, vômito e que ele ocorre aí mais de 4 a 6 semanas após o episódio da minha pancreatite aguda. Vamos falar da coleção necrótica aguda. Agora sim temos uma necrose pancreática. E nesse caso, o que é o Step Up Approach, que é o que as provas mais cobram? É você fazer menos. Menos é mais. Eu não vou invadir o meu paciente, eu não vou fazer uma necrosectomia no meu paciente. Eu vou do menos invasivo ao mais invasivo. Por quê? Eu tenho que drenar essa coleção. Eu concordo, isso daí pode infectar. Só que eu vou drenar ele de uma maneira menos invasiva possível, tá bom? Então, por radiointervenção, que seja, ou até mesmo videolaparoscopia reto-peritoneal. Por que eu não vou fazer necrosectomia? Porque o risco de mortalidade chega a 97%. E é um cenário terrível. O pâncreas, ele realmente está liquefeito. Então, quanto menos eu invadir esse meu paciente, melhor. Aqui a gente tem uma imagem clássica de uma pancreatite edematosa. Então, o que a gente vê é um edema importante da parede, um borramento, né, do parênquima pancreático. Aqui a gente já vê uma presença de necrose pancreática infectada. E por que eu sei que está infectada? Basicamente pela presença entremeada de gás, tá certo? E se eu tiver várias imagens tomográficas em comparação, eu vou ver que as coleções aumentaram, que existe esse surgimento de gás que antes não havia e que a extensão da necrose também vem evoluindo. E isso tem que me fazer pensar em uma necrose pancreática infectada. E esse sim é um cenário onde eu vou começar a fazer o uso de antibiótico. Dieta. Dieta é primordial, é algo que é cobrado muito em prova. Paciente com pancreatite aguda não é para ficar eternamente no jejum. Quanto antes a gente conseguir evoluir para uma dieta líquida, leve, que seja, melhor para o meu paciente, tá certo? Porque é menos risco de translocação bacteriana, de supercrescimento bacteriano, o paciente vai ir logo para casa. Se eu tiver uma pancreatite leve, essa dieta é precoce. Se eu tiver uma pancreatite moderada ou grave, eu tenho que pensar em introduzir a dieta dentro de 72 horas se esse meu paciente for melhorando. Se eu não conseguir dar dieta oral para o meu paciente, logicamente é um paciente mais grave, eu pelo menos vou lançar mão de dieta enteral, após o ângulo de Treitz, a localização ali da minha sonda enteral, combinado? E se eu tiver um paciente muito grave, com ilho extremamente prolongado, eu vou não fazer a dieta enteral, mas eu posso começar a dieta parenteral. É a melhor das opções? Não. Por quê? Pelo risco de infecção fúngica que essa dieta vai me trazer, mas eu preciso iniciar a alimentação do meu paciente. Então, na prova, o ideal não é a dieta parenteral, tá certo? O ideal é a dieta oral ou enteral. Agora, frente a uma necrose pancreática, então o fator prognóstico mais importante é se a necrose está ou não infectada. E como eu vou identificar isso? Por meio da tomografia. Vou ver a presença de gás no parênquima pancreático, aumento das coleções ou extensão dessa necrose, se eu for comparar uma imagem com a outra. E aqui sim, se eu tenho certeza que eu tenho esse processo infeccioso, eu vou iniciar aí minha antibiótico terapia, que pode ser feita por meio de carbapenêmicos, ciprimetro ou tazocin, por 14 a 21 dias. Quando que eu vou operar a vesícula? Outro ponto que cai muito em prova. Se for leve, na mesma internação, acabei de falar para vocês. Se for moderado ou grave, o paciente vai para casa, não vou perder ele do radar e vou convocar ele para cirurgia logo de 6 semanas. Se eu tiver coledocolitíase associada, se o paciente estiver estável, não estiver em colangite, eu vou fazer essa CPRE tardiamente. Se o paciente estiver em colangite, eu vou fazer a CPRE de maneira urgencial.
Fechou? E bora para a última questão. Hospital Pequeno Príncipe 2024. Sobre a necrose pancreática, analise as afirmações. 1. O risco de que a pancreatite aguda grave evolua para a disfunção de múltiplos órgãos é baixa? Não, pelo contrário, é alta. 2. A insuficiência orgânica faz aumentar significativamente a mortalidade decorrente de necrose pancreática infectada? Sim, tem um maior risco de insuficiência orgânica. 3. Na atualidade, é consensual que o tratamento operatório é necessário na maior parte dos casos de necrose? Não, lembra que menos é mais na pancreatite aguda. Quanto menos a gente manipular o pâncreas, se a gente não operar, melhor, porque é uma cirurgia com altíssima morbimortalidade, 97%. Então, a gente não vai tentar logo de cara a cirurgia. Então, aqui ele quer saber qual que é a afirmação correta. Apenas temos uma resposta certa aí, letra A, afirmação 2. Combinado? Bom, gente, essa foi nossa aula de pancreatite aguda, um tema muito importante para a prova de residência, cai todos os anos. A gente tem bastante questão no banco para vocês conseguirem aí se debruçar e estudar bastante. Qualquer dúvida que vocês tiverem, façam chegar até a gente vai te ajudar. Revisem, então, quais são os pontos principais. Da pancreatite cai basicamente tudo. Então, a definição, lembra que é uma doença sistêmica. Lembra que a gente não vai indicar antibiótico, que é o que sempre é cobrado, não é para pedir tomografia logo de entrada. Lembra da importância da amilase e da lipase, qual é mais específica, qual menos. Lembra que a amilase é menos específica. Lembra também do tratamento, do tripé. Não é para iniciar antibiótico e quanto antes eu iniciar a dieta, melhor para esse meu paciente. E lembra que na pancreatite, menos é mais. Eu te vejo na próxima aula.